Na França, a polêmica agora é porque a ex-primeira-dama Carla Bruni viajou de primeira classe pela Air France gratuitamente e os franceses não gostaram, porque, como se sabe, essa empresa anda financeiramente deficitária. No Brasil, a polêmica também é aérea, só que com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que usaram jatinhos da FAB para passeios particulares. O presidente da Câmara veio com a namorada, com os primos, com os parentes e os amigos, de Natal para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Natal, somente para assistir a final da Copa do Mundo. O senador Renan Calheiros pegou o jatinho da FAB em Maceió, com sua esposa e também convidados, e foi até Trancoso, na Bahia, para assistir ao casamento da filha do senador Eduardo Braga. Enquanto o presidente da Câmara já anunciou, admitiu que errou e devolveu aos cofres públicos R$ 9.700, o que equivaleria às passagens daqueles que viajaram graciosamente, o senador Renan Calheiros disse que tem direito, sim, a utilizar os aviões da Força Aérea como representação, quer dizer, do Estado, pelo fato de presidir um poder e que, ainda que seja para assuntos particulares, mas ele não perde essa representação. O povo brasileiro está nas ruas, e eu espero que continuem nas ruas. Está gritando exatamente para que se ponha um fim nessa graciosidade, na corrupção, porque isto é, em outras palavras, corrupção. Confundir o público com o privado, apropriar-se do público e usar em benefício próprio não tem outro nome. É para discutirmos os vários aspectos dessas movimentações, reforma política, corrupção no Brasil e todos esses assuntos que estamos aí assistindo pela mídia já há 3 semanas. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para debatermos aqui sobre esses temas, nós temos as participações dos nossos convidados, colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, que é o nosso constitucionalista, digamos assim. Nós temos também a presença do também professor e constitucionalista Djalma Pinto, uma das maiores autoridades hoje aqui no direito eleitoral no Nordeste e no Brasil, e o doutor em Sociologia, também professor, Clésio Arruda. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos convidados colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Djalma Pinto. Só fazendo aqui uma retificação, eu falei para assistir o final da Copa do Mundo, mas foi o final da Copa das Confederações, que o avião da FAB buscou o presidente da Câmara, Eduardo Alves, e todos os seus convivas para essa final. Bom, eu queria iniciar o programa sobre o que hoje está gerando, digamos, a maior polêmica como reação, como resposta aos movimentos sociais que estão nas ruas e que eu, particularmente, espero que continuem, porque é preciso permanecer mais tempo. É o próprio governo que não se entende com relação à iniciativa de plebiscito. Na semana que passou, foi disse-me desmentido para lá e para cá, porque tanto o vice-presidente Michel Temer quanto o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, disseram que não havia mais tempo para que se fizesse o plebiscito já para as próximas eleições em 2014. Segundo a imprensa, a presidenta, dentro do seu estilo, não gostou, chamou os dois, o feito à ordem, como se diz,
e eles tiveram que desmentir e transferiram essa responsabilidade para o entendimento dos líderes, que são, segundo eles, os líderes que não acham que há tempo suficiente para se fazer essa reforma já para as próximas eleições. As próximas eleições estão realmente batendo as portas e há um princípio da anterioridade de 1 ano para poder aprovar. E o próprio o Tribunal Superior Eleitoral diz também que precisaria de no mínimo 70 dias para organizar e isso, portanto, extrapolaria o período exigido. Professor Djalma Pinto, isto é substantivo, efetivamente? Essa discussão se dá ou não para fazer agora? E o próprio plebiscito digamos, algo que vem ao encontro do que os movimentos estão aí a reivindicar, porque eu não lembro ter lido nenhuma placa, nenhuma frase pedindo plebiscito e nem reforma política. O plebiscito, no caso aí, é absolutamente desnecessário, porque o que se percebe é que Necessário ou desnecessário? É desnecessário. Desnecessário. Por quê? Porque o que é que o povo motivou o povo a ir à rua? A ineficiência do Estado, o excesso de ministérios, os gastos excessivos com essas obras, sobretudo com estádios, e o gastar 5 bilhões, estão gastando quase 30. Então, está uma certa dissintonia, percebe-se uma certa dissintonia entre a representação e o anseio do povo. Como é que nós podemos resolver isso sinteticamente? Primeiro, encaminhando um projeto de lei complementar, tornando inelegíveis aqueles que tenham contra si denúncia recebida pelo Poder Judiciário e não condenação por órgão judicial colegiado. Você está citando o exemplo aí do senador Renan Calheiros. Existe um abaixo-assinado subscrito por cerca de 1.600.000 eleitores, exigindo a saída desse cidadão da presidência do Senado. Esse cidadão está denunciado por prática de crime perante o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um assinte à cidadania, Arnaldo. A pessoa, para ser um representante do povo, precisa ficar claro, tem que ter dignidade, tem que ter decência, tem que ter compromisso com decoro. As pessoas que estão envolvidas ou denunciadas pela prática de crime não podem falar em nome do povo. Então, essa insatisfação, essa indignação com a classe política brasileira decorre exatamente dessa ousadia, porque a pessoa que está envolvida com a prática de crime, está denunciada perante a justiça, quando ela vai participar do processo eleitoral, ela já vem com aquele propósito de garantir a sua impunidade, de conquistar o mandato a qualquer custo, comprando votos, utilizando a máquina pública, utilizando milícias, inclusive, para ter acesso ao poder, para impedir pelos meios que ela vai dispor, pela autoridade que ela vai ser investida, impedir a conclusão dos seus processos. Então, me parece que o que é que o povo quer? Queria uma emenda constitucional para extinguir essa condição de suplente de senador. O cidadão não recebeu nenhum voto, porque é filho daquele que foi eleito, aquele que foi eleito vai ser ministro, descumprindo a finalidade, o povo o elegeu para quê? Para exercer a função no Poder Legislativo. No outro dia ele sai, por conta desse privilégio que o povo lhe otorgou, para ser ministro de Estado, colocando seu filho. Então, são essas aberrações que podem ser corrigidas através de providências legislativas, de iniciativa, seja da presidente da República, seja dos parlamentares, que podem solucionar esse impasse, criando uma harmonia entre a democracia indireta ou representativa e a democracia direta ou participativa. Professor Roberto, ainda na perspectiva do direito, a reforma política ela é cobrada já desde a redemocratização. A Constituição de 1988, ao ser promulgada, logo em seguida iniciou-se as discussões com relação à reforma política que era obrigada a se fazer. E se ouviu o povo sobre se queria parlamentarismo, presidencialismo, o povo disse que queria presidencialismo, mas ficou só nisso mesmo. Acho que ali perdeu-se uma boa oportunidade de se ter feito a ampla reforma que se pretendia. O fato é que o governo agora, através da presidente Dilma, propôs ao Congresso a consulta popular pelo plebiscito e a oposição contra-argumenta dizendo que não é necessário.
na medida em que, se o governo tiver interesse, como ele tem ampla maioria no Congresso, portanto, ele tem os 3/5 exigidos constitucionalmente para que se aprove uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para fazer reforma, então bastava que ele enviasse isso. E essa polêmica, o tempo vai se exaurindo, e como que parece que é mesmo para não fazer. Essa discussão, eu vou insistir no mesmo tema, você percebe como algo significativo, algo substantivo para responder às demandas das massas nas ruas, Roberto? Dentro da minha habitual ignorância, eu gosto de dizer o seguinte: o entusiasmo excessivo tira a crítica isenta. É impossível você, emocionado, entusiasmado por essa ou aquela ideia, esse ou aquele ponto de vista, examinar com a devida cautela as coisas que estão ocorrendo. É verdade que, como disse bem o Arnaldo no editorial do programa, não se falou muito em plebiscito, mas implicitamente o que essas passeatas pretensamente insinuaram, no meio das generalidades colocadas. Insinuaram, e próprio grosso das manifestações indicou isso, insinuaram a necessidade de se implantar no Brasil uma semidemocracia direta. Eu vejo dessa maneira, embora no debate promovido pela Academia de Jornalismo e Literatura, nós tenhamos ouvido uma jornalista competente, observadora, informar que no meio da passeata, quando ela entrevistou um número X de pessoas, a maioria não sabia o que queria nem para que estava ali. Foi dito por ela, como foi dito também, que o grosso da população pobre, da classe média menos favorecida, também não estavam presentes. Como quer que seja, as ruas estão mostrando que há uma insatisfação, que já se tinha uma ideia dela nas conversas chamadas de botequim, todo mundo reclamava isso, reclamava aquilo. Então é verdade que há uma insatisfação. Como há também uma falta de convicção de cada um do próprio dever que devia cumprir. O próprio estudante, nós sabemos, que com exceção de um ou outro, colabora para isso, quando não vai à aula, quando é mais preocupado com a presença e com a nota. Não a presença efetiva, mas a anotação da presença e a questão da nota. Então há uma série de desarrumação no país há muitos anos. Por outro lado, nós não afirmamos nada em matéria de sistema de governo. Os verdadeiros constitucionalistas, não eu que não sou, dizem que a nossa Constituição é híbrida. É um misto de parlamentarismo com presidencialismo. E nós sabemos que o nosso presidencialismo é imperial, diferente dos Estados Unidos. Eu costumo dizer até que o Rui Barbosa não sabia bem inglês quando traduziu, quando fez a versão dele do presidencialismo americano, porque lá o presidente americano, quando representa os Estados Unidos no exterior, nas relações internacionais, ele é chefe de Estado. Ele é respeitado, ele é homenageado e tal. Mas, internamente, ele realmente sofre o controle do Congresso e da Suprema Corte, diferentemente daqui, em que o presidente da República... Aqui ele não sofre o controle, ele sofre a chantagem. Também, mas mesmo que não seja chantagem, mesmo partindo por uma análise mais benevolente, o presidencialismo brasileiro é imperial, no pior sentido da palavra imperial, porque eu, por exemplo, sou monarquista, mas a monarquia verdadeira, democrática, como existe na Inglaterra e em outros países da Europa. Agora, com relação ao plebiscito, eu acho que é uma proposta normal do governo, dentro da política que ele adotou de ouvir as ruas, embora não se tenha falado claramente plebiscito, mas eu não vejo outra maneira de ouvir realmente o povo do que a maneira plebiscitária, mais do que o referendo, que já o povo encontraria o prato feito para dizer sim ou não. Não vejo nada demais na proposta do plebiscito. O Congresso que resolva. É da competência dele convocar ou não. Né? Deixa eu colocar aqui o professor Clésio nessa discussão. Professor Clésio, também nessa mesma perspectiva, sobre
o significado, nesse instante, do plebiscito, né, para, digamos, responder aquilo que imagina-se ser o anseio, né, ser um dos anseios das massas que estão nas ruas. Porque, de acordo com os muitos depoimentos e as várias interpretações do que está nas ruas, digamos, essas manifestações difusas, né, elas acabam por não permitir com que você saiba efetivamente o que é que se está querendo, porque são difusas assim, as reivindicações. Ora, entretanto, se busca fazer um exercício intelectual, como estamos fazendo aqui, para se tentar entender o que mais se aproximaria daquilo que são. Acho que o governo fez exatamente isso. No exercício político-intelectual, imaginou que a reforma política é uma das coisas que atenderia nesse instante, porque já se grita há muito tempo. Mas está virando uma polêmica que quase com o objetivo deliberado de exaurir o tempo e a discussão e não se fazer nada para ficar tudo como dantes. Qual é a sua perspectiva? Me permita aqui citar dois juristas, um presente e um presente aqui na fala do Roberto. Né? O Djalma Pinto tem um trabalho que ele vai discutir a questão do marketing e cada leitor, Djalma, tira aquilo que mais lhe impressiona. Né? E o que eu acho interessante, né, no trabalho do Djalma é quando ele coloca o seguinte: nós fazemos o marketing errado, que a gente faz o marketing pontual, véspera de eleição. Quer dizer, a gente estaria vivendo um momento de uma grande virada política se nós tivéssemos aí a classe política percebendo esse momento como um momento em que ele poderia trazer para si, aí arrogar no sentido de trazer a responsabilidade, para que a gente pudesse dar um passo à frente e romper com essa discussão que você abriu com essa mistura do público e do privado. Então, caberia agora à classe política, de fato, trazer, e aí eu queria citar agora o outro jurista, o Paulo Bonavides, que foi aqui indiretamente citado pelo Roberto, que sempre tem feito falas trazendo para uma participação maior popular. Então, acho que se nós tivéssemos agora a sabedoria política de tentar organizar uma pauta, né, que aí eu vou louvar a presidenta quando ela coloca alguns pontos. Quer dizer, coloca alguns pontos como início para a discussão. Agora, infelizmente, o que o Congresso está fazendo é esvaziar a discussão, em vez de alargar a discussão, que é aí que nós deveríamos caminhar. Que outros pontos deveriam ser colocados? Será que esses pontos que foram colocados pela presidente seriam os ideais? Ou seria o momento agora de discutir, abrir esse debate, essa discussão, não no sentido de esvaziar o tema, mas no sentido de torná-lo o tema mais coerente, e aí a gente abriria esse espaço para participação mais popular, trazendo para o plebiscito, que eu acho... Os pontos a que você refere são os 5 temas que ela propôs Perfeito. Ao Congresso para que ele transforme em consulta a população, né, não necessariamente nessa ordem, mas seria financiamento público ou privado de campanha, instituição da coligação, instituição das coligações partidárias, ou misto, financiamento misto, ou misto, como é hoje. Voto distrital, misto, fechado ou não, quer dizer, voto distrital, fechado ou misto e proporcional, né, extinção dos suplentes de senadores. Extinção dos suplentes de senadores, quer dizer, só para citar. Da votação secreta. Sim, e a extinção da votação secreta em se tratando de cassações de parlamentares e tudo que respondem a processo por quebra do decoro parlamentar. Então, você está propondo que o Congresso deveria fazer, alargar ainda mais esses temas. Ainda mais, e tratar a questão de forma séria. Quer dizer, a questão não é o tempo, quer dizer, e nem se espera que a gente vote algo de afogadilho para uma eleição no próximo ano. Quer dizer, o que se esperava de um Congresso responsável é que ele discutisse. Esses pontos são suficientes? Precisamos discutir mais? Quer dizer, qual é o cronograma que nós iremos fazer? Então, vamos jogar um conjunto para a população debater, discutir e, junto com o Congresso, chegar a um bom termo, qual seria a melhor forma. Quer dizer, no ano seguinte, a gente poria um pouco mais. Tem gente levantando a questão do custo. Custo muito maior é uma política que não representa o povo. Esse é que é o custo altíssimo. Bom, se a oposição já acha que, nesse instante, só com esses 5 temas, já não haverá tempo hábil
para se fazer. O que você está colocando aí, na verdade, é que melhor seria realmente discutir um pouco mais, ampliar e fazer isso, portanto, em 2014, com muito mais abrangência. Ou até, com muito bom senso, que a gente alargasse isso no sentido de trazer em cada eleição, trazer dois pontos para que a gente fizesse, como os faz os americanos. Nas eleições presidenciais sempre aparece lá um conjunto de normas para serem decididas plebiscitariamente. Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo aqui e quero deixar para reflexão dos senhores uma questão que eu acho que é pertinente, eu quero provocá-los mesmo. Nos anos 80, nós tínhamos algumas utopias. Se não vejamos, pela ordem, redemocratização, com eleições diretas, enfim, todos os níveis, nós conquistamos. Constituição nova, obviamente, porque se houve uma ruptura, tinha que se fazer para atingir isso, se fez. A famosa Constituição Cidadã. Logo em seguida veio a terceira e última, a segunda, digamos, grande utopia, que era o controle da inflação e uma moeda estável e tal. Isso também conquistamos. Estamos agora em busca de uma nova utopia, quando voltarmos no segundo bloco. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Hoje com as participações dos professores Djalma Pinto, Clésio Arruda e Roberto Martins Rodrigues. Estamos discutindo, como não poderia deixar de ser, os desdobramentos políticos a partir das discussões dentro do Congresso Nacional, dessas manifestações que estão acontecendo pelo Brasil inteiro em tão boa hora e que eu, repito, espero que continuem, porque ou nós avocamos para si, agora entrou no vocabulário do brasileiro, já prestaram atenção que tempo em tempo entra no nosso vocabulário uma palavra, um conceito novo, agora é o protagonismo, né? Esse é o mais novo. Ou avocamos para si o protagonismo, ou seja, ou nós nos apoderamos, né, da nossa própria história, em outras palavras, ou então nada acontece, não mudamos nada. Então, eu deixei numa provocação para os três. Eu quero iniciar com você, professor Clésio. Nos anos 80 e 90, nós tínhamos aí duas utopias. Uma era a conquista da redemocratização, da democracia, com a redemocratização, isso veio pacificamente, ok. A segunda era o controle da inflação, porque vivíamos uma inflação de 7.700.000%, sei lá quanto ao ano, e uma moeda estável e tal. Temos isso hoje, embora nesse instante a inflação esteja, aí o controle esteja ameaçado, né? Está rondando aí, está nos amedrontando. Mas o fato é que ficamos aí, ao longo desses 25 anos, com um vazio, né? Com a falsa sensação de que tudo estava resolvido e tudo ia muito bem. Estamos agora buscando construir uma nova utopia? Bom, eu vou trabalhar com várias utopias, né? Só que há uma utopia brasileira, que é uma utopia originária, que nem brasileira que é a criação de uma sociedade moderna e avançada nos trópicos. Essa utopia é uma utopia europeia, ibérica e portuguesa, né? Quer dizer, o Brasil nasce com essa utopia. Desde sempre, e aí talvez Dom Pedro II tenha sido aquele que talvez tenha mais tentado pôr em prática ou pôr em prática ações que nos construísse esse caminho para essa utopia, que é ser um país de primeiro mundo na América do Sul, né? E eu acho que é isso que a gente vem caminhando, só que o caminho que nós tomamos foi o crescimento. E esse crescimento foi que gerou essas médias utopias, né? A utopia de controle da inflação, a utopia de pleno emprego, que nos fez chegar a esse sonho idealizado desde o princípio. Nós crescemos, quer dizer, somos a sexta economia do mundo. Quer dizer, só que essa utopia não é a utopia que satisfaz, quer dizer, ao todo. Quer dizer, essa utopia do crescimento, ela satisfez e satisfaz ainda uma parcela da população.
né? Quer dizer, o crescimento econômico que nós atingimos. Agora, a utopia que se põe agora é que qualidade de vida essa sociedade que cresceu, ela pode ter. Aí a gente realiza, de fato, aquela utopia originária de ser uma sociedade de primeiro mundo dos trópicos, que aí é a riqueza repartida. A luta toda é por isso, é qualidade de vida, é bem-estar. Né? Quando a gente põe a questão de violência, quando a gente põe a questão de saúde, quando a gente põe a questão de educação, é distribuição de riqueza. Quer dizer, é fazer o melhor para o todo com a riqueza que se construiu. Né? Então, uma parte dessa utopia foi feita. O crescimento econômico está ali, é real. Tem um item que eu nunca vi ninguém discutir nessas passeatas. Eu sei que a coisa foi difusa, genérica demais. A qualidade do serviço público, tomada essa expressão no sentido técnico. Não é serviço público, funcionário público, não. É serviço público mesmo, isto é, atividade prestacional voltada à satisfação do interesse coletivo. Isso eu não vi. Por exemplo, falou-se da questão dos ônibus, do transporte, do preço. Baixar o preço para R$2, não sei o quê, não sei o quê. E agora se evoluiu para o passe livre dos estudantes, o que vai gerar uma fraude do tamanho do bonde. Porque a quantidade de estudantes que vai aparecer aí não está no gibi. Porque sempre foi assim. Você vai duplicar ou triplicar a população estudantil do Brasil. O que é bom para o passe Brasil, livre. né? Vamos subir o índice de número de estudantes e tal. E, por último, você veja o seguinte, a prioridade que se dá nas cidades ao automóvel particular. Nenhum prefeito tem coragem de proibir o estacionamento nas grandes avenidas e nas ruas de maior fluxo. Ninguém, até hoje. Quando isso é o mínimo, é uma bobagem para fazer, mas ninguém faz. Então, isso, e mais a qualidade da obra pública, que é lamentável, mesmo Cara e ruim. cara e ruim. Aliás, você tocou num assunto, e eu lembro que a primeira Que reunião... ninguém discute, pode ser um ou nada, mas não é, porque no conjunto forma a insatisfação. A primeira reunião que a presidenta fez... Aliás, eu fiquei muito feliz, Foi com os Arnaldo, porque eu li governadores? no jornal hoje que um carro caiu nos Estados Unidos num buraco de 3 metros na rua. Mas Fiquei eu- muito feliz, ó, já estamos no primeiro mundo. Retomando aqui, a propósito do transporte, da qualidade do transporte que você aludiu, a primeira reunião que a presidenta fez, 48 horas depois dos movimentos eclodirem, foi com os governadores e com os prefeitos de capitais. E ela anunciou um programa extremamente ousado, da ordem de 50 bilhões de reais para a mobilidade urbana, né, ali. E eu estou esperando agora que os governadores apresentem E os os projetos e os prefeitos apresentem os projetos para que a gente possa conhecer se efetivamente são projetos para facilitar a mobilidade urbana. Leia-se, trânsito nas cidades, nas vias urbanas, porque daqui a pouco vai se começar a querer fazer estrada que liga nada a coisa nenhuma, como sendo mobilidade urbana, e isso não é mobilidade urbana. Mobilidade Você vê o urbana seguinte, são trens, metrôs de superfícies, ônibus, abertura de vias, construção de elevados, viadutos, túneis, para poder... Nós não temos ônibus, né? Fortaleza não tem ônibus, tem carroça. Deixa eu colocar o professor Djalma nessa discussão, nessa perspectiva, Djalma. Estamos, então, nesse instante, iniciando a construção. O professor Clésio já botou no plural de novas utopias. Eu acredito que sim, e destaca um ponto importante. Quando foi proclamada a República, no dia 15 de novembro de 1889, um cronista lá do Rio de Janeiro disse que o povo foi às ruas bestializado, pensando que se tratava de uma parada militar, para demonstrar que não houve participação efetiva do povo, não houve o protagonismo do cidadão, que nós testemunhamos pela primeira vez na República nessas manifestações de junho de 2013. Então, o povo mostrou que realmente o soberano do poder é o cidadão e que a representação política tem que levar em consideração as aspirações, as necessidades, os interesses, como diz o professor Roberto. O ônibus tem que ter qualidade, temos que priorizar o transporte público. Não adianta encher a rua de carro particular e travar tudo e dar estresse em todo mundo. Então, ficou uma lição dos cidadãos que pagam os custos de todas as obras, de todos os custeios do Estado, de tudo que o Estado gasta, só sai do bolso do cidadão. Então, o cidadão foi para a rua dizer, espera aí, nós queremos, primeiro,
homens públicos comprometidos com o interesse da sociedade e não com o seu interesse pessoal. Para isso, não vai acontecer um milagre. A lei vai dizer que agora todo político vai aplicar corretamente o dinheiro público. Não é assim. Djalma, Nós temos tem que o ter. recall. Pois é, nós temos Coisa que ter. tão fácil de colocar. Nós temos que ter, em primeiro lugar, uma escola que eduque o homem para exercer o poder, fazendo com que ele saiba o que é a finalidade do Estado, realizar o bem comum, produzir leis, dirimir os conflitos. Finalidade do mandato, realizar aquilo que a população deseja, representando o cidadão e também aplicando a sanção, porque grande parte dos parlamentares que tem a obrigação de falar em nome do povo, essa grande maioria está denunciada lá no Supremo. O Supremo tem que julgar com prioridade Outro esses item processos. que não foi tocado, Poder Judiciário. Poder Judiciário. Pois é, Não foi tocado. nós temos que exigir realmente que, por exemplo, qual é para a O sociedade? processo leva 20 anos. Vamos avaliar a seguinte ponderação. Qual é mais importante para a sociedade? O julgamento de um político que está representando, falando em nome do povo, que está denunciado na Suprema Corte pela prática de crimes graves contra a administração pública ou a liberação da marcha da maconha. Qual é o que vai impactar mais na sociedade? Então, nós temos que levar em consideração o interesse coletivo, Arnaldo. Só assim nós vamos mudar essa mentalidade, introduzindo, que o professor Roberto está colocando, o recall. Por quê? Quem é o titular do poder? Não é o povo? Não é o povo que coloca o cidadão para ser o seu representante, para agir, falar, para conduzir o dinheiro, como é que deve ser aplicado? É o cidadão que coloca lá o homem no poder político. Então, o cidadão tem que ter a legitimidade para destituí-lo. Isso é a coisa mais normal que pode existir. Inclusive, nos Estados Unidos, aplica-se. E simples. Uma quantidade de 5, 10% do eleitorado pode exigir que haja um recall para tirar aqueles que não estão correspondendo. Seria chamado de mandato imperativo. Imperativo, exatamente, que ele recebe Ou seja, o poder para atuar em defesa da coletividade. O controle Quando do o cidadão. cidadão, é preciso ficar muito claro, o Estado, ele é uma abstração, ele precisa de atuar através de agentes. Esses agentes são eleitos ou são investidos na função pelo concurso público. Seja o agente eleito, seja aquele que é investido pelo concurso público ou qualquer outra forma, se ele atuar com desvio de finalidade, cometer crime no exercício da sua função, prejudicando a população, não há justificativa para ele permanecer no cargo. Só Quando- uma questão, pode ser ainda? Pode. O Djalma falando aqui, eu pensando numa questão que, quer dizer, aonde a gente chegou esse esgotamento, né? Eu vou colocar aqui claramente um partido político que representou esses anseios. Vou colocar no passado mesmo, certo? Que na minha perspectiva se burocratizou. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores representava esses anseios. Quer dizer, toda a sua trajetória foi de luta por isso, por melhor saúde, por melhor transporte. Então, isso é inegável, a história recente mostra isso. Agora, infelizmente, ocorreu uma burocratização, né? Há uma preocupação muito maior com as suas carreiras políticas do que com essas lutas. Aí a gente perdeu aquilo que era essencial na política, quer dizer, cadê a oposição? Quer dizer, nós temos praticamente... Não existe. No Brasil inteiro, quer Nós dizer... precisamos fazer o recall com a oposição. Fazer um recall com a oposição. Quer dizer, estourou aí, né? Está muito claro, quando você examina a gênese da insatisfação que resultou nesses movimentos de rua, está muito claro que há uma assimetria muito grande entre os anseios coletivos, os interesses, os valores, a escala de valores coletiva é uma e a escala de valor da elite dirigente é uma outra. Então, essa assimetria está muito clara. Você pode se fixar nisso. A partir daí, como você, então, quer dizer, corrige essas coisas? Bom, se você tem homens públicos com esse perfil que o Djalma Pinto mencionou aqui, formado para o bem coletivo, aí você facilmente resolveria. E provavelmente essa simetria não existiria. Mas você não tem. Eu não sei se aí não haveria depois uma distorção e o cara dizia, não, eu sou doutor e pretendente ao governo, porque me formei pela escola tal. Eu não sei. Aí a sensibilidade... Mas aí essa é a sensibilidade intrínseca mas a escala de complicado. valor do cidadão. Mas o fato é que eu digo assim, a forma como está organizado o Estado brasileiro... Eu sou mais um exemplo, entendeu, O Arnaldo? pecado é original. Eu sou mais um exemplo O pecado é do que ele está original. exercendo. Quando você recorre, eu me lembrei agora aqui de um teórico da política chamado
Zygmunt Bauman, onde ele diz lá que o legislador, ele pré-seleciona e, com isso, ele reduz as opções para a participação dos indivíduos. O que é isto? Em Busca da Política, nesse livro dele, ele afirma isto. O que é isto? Isso nada mais é do que eu, legislador, que é isso que você acabou de dizer, me julgando, portanto, me assenhorando do que seria, pela claro. Representação, né, aponto soluções que, na verdade, nada tem a ver com essa escala de valores. Daí o que eu chamei de assimetria. Então, como corrigir isso? Nós vamos discutir como vamos corrigir isso no próximo bloco. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante, nós estamos discutindo hoje os desdobramentos, digamos assim, a partir dos movimentos que estão aí nas ruas e espero que permaneçam, com as participações dos professores Clésio Arruda, Roberto Martins Rodrigues e Djalma Pinto, e eu vou começar com você, Roberto. A provocação que você tinha, inclusive, iniciado um raciocínio anterior, nessa perspectiva de que eu disse dessa assimetria existente entre aquilo que representa a escala de valores dos que estão nas ruas e a escala de valores da sua elite dirigente, que tem norteado exatamente essas políticas, por uma razão histórica. Eu quero embasar. Os que estão nas ruas hoje, na grande maioria, ao contrário do que alguns desavisados possam pensar, estavam nascendo nas décadas de 80 e 90, quando nós tínhamos aquelas utopias a que eu me referi há pouco, que era a redemocratização, que era o controle da inflação, uma moeda estável. Esses que estão hoje aí estavam nascendo. Questões resolvidas, Nessa época. Parcialmente, né? E o Brasil, nessas 3 últimas décadas, que isso não é coisa só do governo Lula para cá, nas 3 últimas décadas, pelo menos, sofreu transformações visíveis, palpáveis, na sua infraestrutura física, nessa última década, começou a construir o que eu chamo de infraestrutura humana, ou seja, lembrou que tem pobre, que tinha miserável, e passou a cuidar deste homem. Pois é, então é nisso aí que eu quero colocar para vocês. Mas eu vou colocar, eu acho que um dos símbolos dessa ideia deformada de poder, de autoridade, está na porta fechada dos gabinetes dos chefes. O Djalma, não só meu amigo e irmão, mas meu colega na Procuradoria da Fazenda Nacional, onde que eu fui chefe há alguns anos, ele via como é que a gente trabalhava. Todo o tempo, porta aberta, a gente caminhando entre os vários departamentos, conversando, ouvindo os funcionários, sem essa besteira de ser o tal. E eu me lembro do uso do carro oficial também. A única vez, assim, que eu usei o carro da Procuradoria oficialmente, até porque eu não gosto de carro oficial, porque é preto, eu não gosto muito de carro preto, bem entendido. Os outros pretos eu gosto. Mas eu me lembro que eu fui uma viagem para uma reunião no Rio de Janeiro, dos procuradores-chefes, e o carro me levou até o aeroporto. E o Egídio Sepp meteu o pau, dizendo que eu estava usando o carro oficial de domingo. E eu expliquei, ele retificou e tal. Mas eu quero narrar rapidamente um episódio comigo, e meu pai. Meu pai era secretário da Fazenda. E a gente morava na Santo Dumont, no fim do então final da Aldeota, onde hoje é o Pão de Açúcar, mais ou menos. E o carro ia buscá-lo, o carro oficial ia buscá-lo às 6 horas da manhã, hora que ele saía para a secretaria. O mesmo horário que a gente saía para as escolas e a minha mãe para a Cidade da Criança, da qual era diretora. Nós íamos de bonde e ele ia no carro oficial. Eu me lembro da raiva que isso provocava em nós, garotos,
porque queriam de carro, de automóvel, e não de bonde. E hoje o Renan Calheiros pega o E era- avião e vai para o casamento, né? E era, O e era Eduardo o Alves pega o exemplo. avião, não é nem um carro. E era o exemplo do que hoje deveria ser seguido. Eu não sou contra alguns privilégios de representação, que faz parte da simbologia do poder, tem que ter a hierarquia e tal. Mas não pode ser esse abuso que realmente existia, de uns tempos para cá. Aliás, sobre esse negócio do avião, só para que o assinante não pense que é proibido totalmente, não. O chefe dos poderes do Estado tem direito de requisitar os aviões da FAB por questões de segurança, por questões de saúde e para deslocamento à cidade de sua residência oficial fixa. Professor E, Tchau, Arnaldo, eu queria só fazer uma ponderação com base numa Sobre lição do professor André Aguete. O professor André Aguete, ele distingue educação e instrução. Então, muitos homens públicos têm instrução, mas não têm educação. O cara pode ser doutor, pós-doutor, mas não ter educação. O que é educação? É transmissão de saber e de valores. Quais são os valores de uma geração para outra? Os valores, por exemplo, de respeito ao patrimônio público, de respeito ao interesse coletivo. Então, quando o cidadão não tem essa formação, ele vai dar mau exemplo a partir de exemplos deturpados que foram passados para ele. por isso que eu mencionei que a assimetria está exatamente na escala de valores. Pois dos que é, hoje estão isso é nas que nós ruas precisamos sedimentar. E a escala de valores dos que dirigem hoje. Porque esses que estão nas ruas hoje estavam nascendo, são produto dessas transformações pelas quais o Brasil passou nos últimos 30 anos, né? As conquistas que eles obtiveram e disseram, opa, peraí, mas nós temos hoje uma formação crítico-cidadã que colide com essa formação. Correto. Dali. Ô, Quer Arnaldo, corrigir essa nós não vamos discutir isso nunca, porque longe de mim. Mas, na verdade, isso é o capitalismo, em que o dinheiro é o grande Deus. Tudo isso é fruto dessa maneira de ver a vida. Correto, mas Todo mundo busca o dinheiro, porque o dinheiro é o instrumento que vai levar ao poder. E o poder é a dominação. Tá, o capitalismo ele é criativo e é destrutivo, mas nós temos que encontrar meios para conter essa ganância e essa audácia. Aí, particularmente no caso brasileiro, um ponto que podia ser resolvido, Arnaldo, facilmente. Por exemplo, o que é que o custo elevado da campanha? Gasto com propaganda na televisão. O Mangabeira está dando uma ideia interessante. O candidato vai, só ele e a câmera, e vai expor sua ideia. Não precisa de cenas externas. Isso vai reduzir muito o custo da campanha e vai permitir que cada um apresente suas propostas. Entre as propostas dos candidatos a governador e a presidente para a próxima eleição, o povo devia exigir, por exemplo, quantos ministérios o candidato vai precisar para tocar eficientemente a República. Qual vai ser o critério da nomeação dos ministros, dos secretários? Porque esse critério de toma lá da cá, de conciliação, de apadrinhamento, esse critério ele é danoso à sociedade. A sociedade está dizendo que não aceita, então, já na proposta do candidato, a população devia exigir, como você vai nomear o ministro das Minas e Energias, vai ser o cidadão que não entende nada, não sabe nem o que é um interruptor? Vai ser esse o critério que a nação vai ser governada? Eu acho que aí já melhoraria muito. Você dando pequenos retoques, por exemplo, a Rosa da Fonseca foi a candidata mais votada para vereador em Fortaleza e não foi eleita. Uma distorção. Aí o cidadão teve 3 mil votos porque a coligação dele teve o quociente eleitoral e o quociente partidário e tal. Então nós precisamos dar uns pequenos retoques na legislação e já resolveríamos realmente parte do grande problema que motivou o povo a ir à rua. Apesar dessa sugestão, Djalma, infelizmente a nossa classe política está dando um exemplo de que está caminhando o contrário, né? Porque a reação de ficar a porta fechada, como o Roberto está colocando, quer dizer, de não abrir para negociação, inclusive rejeitando esse diálogo com a população, eu acho que ele, inclusive, chega a dar credibilidade à máxima de Eça de Queiroz, que diz que fralda e político devem ser trocados de vez em quando, pelo mesmo motivo. Né? Quer dizer, a nossa classe política está reforçando essa máxima de Eça de Queiroz. Porque enquanto o mundo já está discutindo questões, eu não sei qual é a paternidade, mas está discutindo questões, inclusive, de uma representação, em que um deputado, por exemplo, eleito para facilitar os cálculos, eleito com 500 votos, assim, não sabe, mas só facilitar o cálculo, e eu votei nesse candidato. Se a gente tem mecanismo em que eu possa participar da votação, em determinado projeto de lei, eu me representaria via internet
e o voto dele só representaria 499 menos o meu, porque eu estaria lá. Quer dizer, essa é a discussão para a qual o mundo está caminhando. Quer dizer, uma representação ativa, permanente, não é nem pontual em plebiscito, e a gente não quer nem discutir ajustes no sistema eleitoral. Quer dizer, estamos nos fechando para manter aí o que está. Quer dizer, de fato é uma classe política que não está conseguindo dar resposta a esse clamor das ruas. Porque, olha, a legitimidade ocorre em dois momentos. No momento da escolha ou da nomeação e durante o exercício das competências. Aquele que foi legitimamente investido pode não ter no exercício da competência. É aí que vem a demissão, a exoneração, a dispensa, a rescisão do contrato funcional ou o recall, ou o mandato imperativo. Sem isso aí, não adianta mudar nada. Porque você pode ter a legitimidade originária, que é ótima, é própria da democracia, e não ter a continuidade pela má prestação do exercício funcional. Eles tentaram agora aprovar aí uma lei para transformar a corrupção ativa e passiva e a concussão em crime hediondo. Aumentaram de 2 para 4 anos a pena máxima de 12. Ora, isso aí, Arnaldo, mudar a lei não vai resolver. O que precisa é a certeza da sanção, é a efetividade da aplicação da lei. O Senado aprovou também na semana que aí, passou. Já entra a questão do Poder Judiciário. A pena, não está tocada. A pena de corrupção também para as pessoas jurídicas, que até então era só nas pessoas físicas. Pois é, por exemplo, o cidadão está exercendo uma função pública. Pedir dinheiro do contribuinte para agilizar, para fazer aquilo que é um direito que o cidadão tem, então realmente isso está sendo configurado agora como crime hediondo. Mas o problema não é só a lei de estabelecer, é preciso que haja efetividade na aplicação da lei. Agora, Arnaldo, eu acho também... Se você pensar bem, todo crime é hediondo, né? Só reforçar aqui uma questão que o Djalma coloca, nós assemelhamos o tráfico de drogas a crime hediondo e não resolveu. Correto. E não resolveu, aumentou. Quer dizer, a questão é o que o Djalma põe, tem que aplicar o que já existe. Quer dizer, simbolicamente até interessante, né? O Thomas Hobbes já dizia isso, se existia a lei, não existia a aplicação. Como é que um cidadão que coloca o seu carro em cima da calçada, estacionado o dia inteiro, pode exigir nada de ninguém? Mas aí tem que haver. Aí vem o seu conceito. Os colégios não educam mais, instruem às vezes. Correto. Arnaldo, agora, podia haver uma reflexão também, por exemplo, se a presidente Dilma propusesse uma emenda constitucional extinguindo a reeleição e também colocando as emendas ou as sugestões que ela teria para o parlamento examinar, o fato dela propor a própria sustação do seu direito à reeleição daria uma legitimidade muito grande a ela para se reconciliar com a nação e colocar o parlamento em xeque. Porque, por exemplo, um homem que é reverenciado no mundo, Nelson Mandela, não teve reeleição. O Nelson Mandela, ele exerceu o poder com uma magnitude, pensando no bem-estar coletivo, reconciliou a África do Sul. É um homem ovacionado, respeitado em todo o planeta. Não pensou em se perpetuar no poder e usar de fisiologismo. Então, nós devíamos, nesse momento, não só em homenagem àquele grande estadista, mas seguir aquela diretriz dele para tentar fazer essa reconciliação do povo brasileiro com sua classe política. Agora, eu não quero fazer uma comparação pelo lado ruim da cultura, né, mas nesse caso da cultura política brasileira, eu prefiro compará-la à erva daninha, né, que você arranca, basta os primeiros pingos d'água, ela vem de novo. Quer dizer, temos que ter também a consciência de que a gente está diante de algo que remonta aí a nossa fundação enquanto nação. Quer dizer, esse misturado público com o privado, essa esperteza de se pôr como representante e depois desaparecer dentro de uma porta fechada. Quer dizer, tudo isso que a gente veio cristalizando de geração a geração. Quer dizer, foi esta educação geracional que a gente foi passando, que cristalizamos essa política que está sendo posta em xeque agora. Quer dizer, esse enfrentamento que está ocorrendo é com relação a essa postura política, e pega tudo, inclusive o judiciário que está caladinho, né, mas que está em xeque também. Quer dizer, se a gente for trazer todas essas discussões, não tem como não passar pelo judiciário, que é isso que a gente está fazendo nesse momento. Né? Agora com uma peculiaridade, está certo que no curso dos séculos o Brasil tem consolidado o chamado patrimonialismo, a mistura do público com o privado que vem das capitanias hereditárias e os sociólogos retratam muito bem.
O problema é que, Nós pela temos primeira um vez, o sistema povo foi na político, rua. Djalma. O povo foi na rua para dizer: o soberano do poder é o povo. Os representantes são delegados, são comissários. Devem satisfação, sim, àqueles que pagam tudo. Essa é a grande questão que nunca tinha ocorrido na história da República. O povo ir às ruas exigir respeito ao dinheiro público, exigir educação de qualidade. Por exemplo, o ministro da Educação, no curso desse tempo todo, ele vai na escola do primeiro grau? Você tem notícia do ministro usar a televisão, a mídia, para estimular os educadores lá no município, mostrando o engajamento com a necessidade da escola de qualidade, da disseminação dos valores, da justiça? O que é justiça? Não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça para você. Se nós fizermos isso no marketing social, ao invés de usarmos a propaganda institucional para gastar apenas o dinheiro, sem nenhum resultado prático, aí eu acho que o Brasil muda, Arnaldo, sem muita coisa, sem necessidade de tanto choque ou de tanta debate, tanta discussão. Aliás, você falou agora em propaganda. Eu quero me permitir esse último minuto do programa, com a devida permissão do assinante, e dizer o seguinte, que nós, cidadãos, não aguentamos mais o cinismo dessas companhias telefônicas com as propagandas que nos impõem Enganosas. todo dia, Criminosas. toda hora na televisão. É um festival de cinismo, de mentiras, de escárnio, de atentado a todos nós enquanto consumidores. Se as TIMs, as Ois, as Claros, as Vivos, as Escuras e o raio que o parta de companhia telefônica que existe aí, pegasse parte desse dinheiro que é gasto com a publicidade e investisse na sua expansão de atendimento, produziria a melhor propaganda que poderia fazer, que era nos deixar falar, nos deixar nos comunicar, nos deixar transmitir as mensagens que precisamos. Isto é de um atentado, e daí de novo a política. Nós não temos as chamadas agências reguladoras. Isto não é função, no caso aí da Anatel, né? Agora eu pergunto, nós temos 513 deputados na Câmara dos Deputados, temos 86 senadores. Será que não existe um homem, entre esses 513 mais 86, que tenha coragem de pedir uma CPI? Se faz CPI para qualquer coisa, às vezes não necessária, por que não se faz uma CPI para examinar esse descalabro prestado por estas companhias? Estou dizendo, vou citar o nome: TIM, Oi, Claro, Escuro, Vivo e o raio que o parta. E me processem agora, porque isso é cinismo. Tá? Ninguém aguenta mais. Este desabafo que eu estou fazendo aqui, certamente deve ser o desabafo de tantos quantos nos veem nesse instante, porque todos, em maior ou menor grau, sofrem com essa Pois é, coisa. na passeata eu não vi nem o celular. Pois é, não, ao contrário, a passeata era um festival, segundo a Não, jornalista celular disse. no ouvido, mas No ouvido. funcionando não. Era um festival de funciona exibição nada, dos nada. smarts. Ok, com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, Canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aqui aos nossos convidados, colaboradores, os professores Clésio Arruda, Roberto Martins Rodrigues e Djalma Pinto, e em especial agradecendo a você, assinante, e um convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.